tema de hoje é estatística. E como referências básicas, para poder começar a nossa discussão sobre estatística, eu apresento aqui algumas que foram escritas pela comunidade própria da estatística, né? E outras referências foram escritas por engenheiros, por áreas mais aplicadas. Bom, eu sempre tenho esse grupo de discussão das minhas disciplinas, né? Inclusive a disciplina de estatística que a gente vai discutir aqui, ela tem conteúdos em comum tanto para as disciplinas da graduação, que na UFC a gente tem, por exemplo, engenharia civil, de materiais, tem também medicina, tem também o curso de administração. Então, tanto para esses cursos quanto para pós, a partir do ProDE, a gente foca esses conteúdos que eu vou aqui discutir um pouco com vocês. Então eu destaco como uma das ótimas referências o livro do Barbeta. É um livro muito bacana, que é voltado para cursos de engenharia e informática. Já tem um livro do Bussab Moretin, que é clássico para quem é formado, por exemplo, em estatística. A gente vê esse livro na nossa graduação. É um livro também de estatística básica, mas que é um pouco mais denso. Então, às vezes quem está vindo ali das engenharias ou da informática ou da administração tem mais facilidade com, por exemplo, o Barbeta. Tem também o livro do Montgomery, né? Que também é voltado para as engenharias. A gente tem um livro de Sônia Vieira, que é estatística experimental, que aí já traz um pouco também desse viés voltado lá para a área da saúde. E aí diversas referências. Algumas referências que eu destaco também são tutoriais sobre a linguagem R, que em um momento oportuno também eu vou começar a conversar com vocês. Então primeiro eu apresento esses conceitos teóricos e depois eu mostro para vocês como é que a gente faz para dar vida às nossas abordagens para casos reais, considerando a linguagem R. Tem aqui uma referência para o RStudio, que é uma interface super amigável para o R, vale a pena vocês já começarem a visitar. E tenho também aqui alguns links para bancos de dados, dados de confiabilidade, dados em geral, dados da própria linguagem R, dados de alguns municípios. Eu trago aqui, por exemplo, de Recife. É comum que essas cidades maiores tenham dados disponíveis para análises mais sofisticadas, dados do SUS, através do DataSUS. Então são algumas referências que a gente vai tentar aqui resumir e às vezes fazer uso também ao longo dessas aulas que eu vou ter com vocês. Então, fazendo um link, né, com o que a gente vinha vendo, a gente discutiu um pouco a ideia da epistemologia, onde a gente tenta ali identificar como é que se origina e como é que se constrói o conhecimento. A gente em algum momento começou a destacar o conhecimento científico, que envolve todo um protocolo. Então, lá nas aulas de epistemologia vocês vão poder perceber esse caminhar nosso até chegar nesse momento, para que eu possa falar com mais conteúdo, né, sobre a importância e sobre também as nuances da estatística. Aí eu concluo a minha fala sobre a epistemologia e entro nos métodos de pesquisa, falo sobre os níveis de pesquisa, falo sobre a pesquisa descritiva, sobre a exploratória, sobre a explicativa. E lá naquele momento eu chego a destacar que existe ali um nível de intimidade enorme entre a pesquisa científica e a estatística. E aqui eu trago um resumo, né, nesse diagrama, de quais seriam as etapas para realizar um estudo estatístico e também para realizar um estudo hipotético dedutivo. É um tipo de pesquisa que a gente chegou a discutir também em outros momentos. Então tudo se inicia com a formulação de hipóteses. A gente de alguma maneira representa o nosso estado de conhecimento e aonde nós desejamos chegar a partir das hipóteses que nós formulamos. Então existe aqui algum momento em que a gente coleta dados para poder verificar em seguida essas hipóteses que a gente formulou lá no primeiro momento, para que daí, né, diante desses dados e dessa verificação das hipóteses formuladas,
a gente consolide ou desenvolva novas teorias, ou novas explicações. A gente chegou também a discutir lá em epistemologia sobre o significado da palavra teoria, novas explicações para os fenômenos que a gente resolveu dar atenção. E aí existem, naturalmente, nessas conexões, momentos que vale a pena a gente destacar. Por exemplo, entre a formulação de hipóteses e a coleta de dados, é necessário uma etapa de planejamento do teu estudo, né? Seja esse estudo observacional, ou seja esse estudo experimental ou comparativo. Então, entre aquela ideia a priori, que são as hipóteses, e a efetivação da coleta de dados, você precisa passar por uma etapa de planejamento. Então, essa etapa de planejamento, ela tanto é importante na estatística quanto na pesquisa científica de maneira mais geral. Já entre a coleta de dados e a verificação das hipóteses formuladas, a gente tem aquela etapa de análise estatística. Os dados em si, eles não vão nos dizer muita coisa. A análise estatística é que vai conseguir ali extrair, evidenciar associações ou evidenciar argumentos a favor ou contra aquelas hipóteses que a gente formulou a princípio. Já entre a verificação dessas hipóteses e o desenvolvimento ou consolidação de novas teorias, nós realizamos novas discussões teóricas ou aprofundamos as nossas discussões teóricas. Então perceba que a gente tem aqui nessas grandes caixas as grandes etapas e nas menores caixas um conjunto de atividades que devem ser executadas para que a gente consiga fazer esse ciclo virtuoso na pesquisa científica e ou na pesquisa estatística. Então, uma discussão teórica seria um dos principais resultados dessa verificação das hipóteses que a gente formulou em um momento anterior. Tá? E entre o desenvolvimento ou consolidação de uma nova teoria e a formulação de novas hipóteses, a gente teria uma revisão de paradigma. Né? Então, a gente é de novo levado àquelas discussões que a gente tinha sobre epistemologia, que a gente falava sobre como se desenvolve o conhecimento científico, a ideia paradigmática do conhecimento científico. Então, a gente tem chance, diante dessa abordagem que envolve coleta e análise de dados, de revisar os nossos paradigmas, né? Ou consolidar ou sedimentar o paradigma corrente, ou talvez ali começar a transitar para um novo paradigma. Então, essas etapas elas estão presentes tanto na pesquisa científica de maneira geral, quanto em estudo estatístico mais especificamente. É difícil, inclusive, desassociar uma das atividades de outra. E aí, seguindo, né, com esse apanhado geral, eu trago a ideia de inferência indutiva, que vocês vão lembrar, lá na pesquisa envolve essa maneira hipotético-dedutiva. Vocês vão lembrar que ela abraça tanto a possibilidade de induções quanto de deduções. E a estatística ela se presta muito primariamente à inferência indutiva. E como é que se dá isso, né? Imagine que você tenha uma população e que essa população ela reflita a realidade que você deseja inferir sobre. E aí, se você quiser se preocupar mais ou menos com essa realidade, aí você vai ser mais ou menos pragmático. A gente também tem chance de falar um pouco sobre a ideia do pragmatismo, né? Que o pesquisador não teria tanta preocupação com o que seria realidade, mas com aquilo que de alguma maneira serve ao ser humano, é bom ao ser humano. Então, de qualquer maneira, você teria a população de indivíduos ou de características que representam a totalidade do que você deseja inferir sobre, né? É um universo de possibilidades que você teria ali para poder fazer suas inferências. E que, como é intangível a realidade, inclusive de acordo com aquela discussão epistemológica que a gente tinha já apresentado para vocês, então o que é que a gente faz? A gente tenta ali, de alguma maneira, inferir sobre essa população, sobre essa realidade, a partir de um conjunto menor que nos cabe no bolso, ou seja, que satisfaz as nossas restrições econômicas, assim como também satisfaz as nossas restrições cronológicas, né?
a gente não teria todo o tempo do mundo para realizar nossas pesquisas. Então, com essa limitação de tempo, a solução que a gente tem para poder falar sobre um universo de indivíduos ainda em tempo hábil, com recurso limitado, seria recorrer a uma amostra de indivíduos. Até destaque aqui, dessa população eu teria alguns pontos que representariam esse subconjunto e que esse subconjunto seja construído de maneira representativa. Então, na disciplina de estatística, a gente discute muito essa questão da representatividade da amostra que a gente está disposto a coletar para poder falar sobre uma população. E aí, naturalmente, emerge o tema da amostragem, que se dedica tanto a você definir quantos indivíduos trazer para a sua amostra, assim como selecionar esses indivíduos. E aí o princípio básico, naturalmente, é a aleatoriedade, e a gente, no momento oportuno, quando estiver falando sobre a amostragem, a gente discute isso mais a fundo. Então haveria um plano de amostragem a ser pensado e também a ser executado em seguida. E aí, naturalmente, como a gente está distante da realidade e só consegue representá-la a partir de uma amostra, a gente tem um retrato, uma visão limitada em relação àquilo que seria a nossa realidade. E aí entra o tema de estatística descritiva. Estatística descritiva que envolve também um pouco daquela ideia exploratória das etapas da pesquisa científica, A gente tem lá a pesquisa descritiva, a exploratória e a explicativa. Então, a estatística dita descritiva, ela envolve tanto o mundo da exploração quanto da descrição. Então, a ideia é você ter ali aquele primeiro contato com o teu problema, com os teus dados. E aí, essa estatística descritiva, ela te gera medidas, como por exemplo uma média, como por exemplo um desvio padrão, uma mediana, que te permitem fazer uma conexão com o mundo real ou com aquela população de indivíduos que você deseja fazer inferência sobre. Então, associado a cada medida da amostra, você teria uma representação no teu universo. E a esse desafio a gente dá o nome de inferência indutiva, Então, a ideia da inferência indutiva é você partir de um pedaço e desse pedaço inferir sobre o todo. Então, na estatística a gente se dedica muito mesmo a esse problema. Então, de maneira geral, o que a estatística nos permite? Ela nos permite responder questões, testar hipóteses, prever o futuro, diagnosticar causas. Então, a ideia é que se você quiser se projetar no futuro, você vai precisar lidar com ferramentas estatísticas, assim também como se você quiser se projetar no passado, muito provavelmente os teus estudos diagnósticos eles vão precisar de uma etapa estatística. Na verdade, eu costumo dizer que a estatística é a ciência que se dedica a modelar incerteza. Isso é bacana porque sempre que você enxergar a presença de incerteza em algum problema, naturalmente você vai ter a necessidade de incorporar ao teu estudo etapas estatísticas, Assim como o conhecimento científico te solicita ou te convida a trabalhar diante da incerteza, a estatística te permite de maneira exata, ou dentro das ciências exatas, trabalhar com essa incerteza. Só lembrando lá da epistemologia o conceito de conhecimento, que seria um dos mais contemporâneos, em que o conhecimento seria uma opinião mais ou menos provável de ser verdadeira. Então chega-se a hora de você medir o que é que significa, em termos quantitativos, o que é que significa essa coisa de mais ou menos provável. A estatística nos permite então medir o quão provável seria da tua opinião ser verdadeira, A partir das justificações, então você levaria em conta essa incerteza. E assim você responderia questões, você poderia testar hipóteses, prever o futuro e diagnosticar também causas, sempre sob a condição de incerteza inerente a, em geral, os problemas que você tenta responder de maneira científica. Uma coisa específica que ela tende a fazer, converter dados em informação.
Então é muito comum que os dados sozinhos não te permitam enxergar ou chegar a conclusões ou enxergar ideias mais distantes ou mais atraentes a mais pessoas. Então a estatística te permite ali converter esses dados brutos em informação, o que permite, por exemplo, para o setor produtivo um diferencial competitivo enorme. Então permite mais controle interno, maior capacidade de planejamento, né? Por exemplo, é difícil de você imaginar um planejamento estratégico sem a incorporação da incerteza. Então é muito comum que no teu planejamento estratégico você se projete no futuro e que essa projeção ela envolva incertezas. Daí a necessidade de você, ainda na etapa de planejamento, conseguir incorporar essas ferramentas. Ela permite que você conheça melhor as incertezas envolvidas, sintonize melhor aquelas variáveis que seriam do teu controle, para que daí você consiga alcançar ou conquistar uma redução das suas incertezas, né? Então tudo começa com você conhecendo bem quais são as suas fontes de incerteza, o que é que está associado a essas fontes de incerteza, para daí você conseguir fazer ali um ajuste fino, a redução dessas incertezas. Você consegue assim otimizar o teu sistema de produção, pensando de maneira geral, né? Seja um sistema de produção de bens ou um sistema de produção de serviços, né? Seja você numa linha, num chão de fábrica, ou seja você num restaurante. Então, essa possibilidade de você conseguir se projetar no futuro, de você conseguir se projetar também no passado, levando em conta as incertezas, que permite otimizar ou fazer um ajuste fino nas variáveis que de alguma maneira ali interferem no teu desempenho econômico, no teu desempenho social e no teu desempenho ambiental. Então ela ajuda a medir e elevar a qualidade. Então você não vai conseguir enxergar um sistema de gestão da qualidade sem que este envolva a estatística ali como uma das principais etapas ali do seu processo ou no seu ciclo, né, de melhoria contínua. Ela nos permite medir riscos, né? Os riscos eles nos permitem também trabalhar com projeções. Então, na verdade, de maneira mais matemática, o risco é uma combinação entre probabilidade de ocorrência de um evento e a consequência da ocorrência desse evento. Então, quando eu falo em probabilidade, eu já estou naturalmente trazendo a ideia de incerteza. E quando eu falo em consequência, eu também estou trazendo a ideia da incerteza, né? Então é difícil também você pensar em falar sobre gestão de riscos sem envolver essas ferramentas estatísticas. Consequentemente, elas nos permitem decidir racionalmente. Então, decidir sob incerteza significa você decidir de maneira racional. Você não negligenciar a incerteza inerente a um problema significa você ser racional ao abordar aquele problema. Então, a estatística, assim como a ciência, te permitem essa abordagem. E ela se divide basicamente ali em 4 estágios que também se confundem de alguma maneira com os estágios de uma boa pesquisa científica. Então, primeiro você formula o teu problema, né? Você vai lembrar lá da aula que a gente fala sobre os métodos de pesquisa, que a gente fala sobre um bom projeto de pesquisa e tudo mais. Logo na introdução a gente destaca o problema, que seria aquela principal questão, né? A gente tem chance também de destacar as hipóteses. E aí, naturalmente, isso também está presente num bom estudo estatístico. A gente declara bem o nosso problema, a gente destaca as hipóteses associadas ao nosso tema de estudo e, de maneira mais específica aqui agora, a gente destaca quais seriam as variáveis de interesse associadas a esse problema que você resolveu abordar. Ou seja, é uma maneira de você começar cada vez mais a objetivar as ações para que você consiga estudar melhor o seu problema. Quais são as variáveis que estão associadas ao problema que você destacou? Então, como exemplo aqui, eu trago o perfil socioprofissional de um grupo de pessoas. Quais seriam, se a minha pergunta principal é qual é o perfil socioprofissional desse grupo de pessoas? Quais seriam as variáveis que eu teria interesse em estudar, né?
Ora, eu tenho um perfil social, tenho um perfil profissional, então você já começa a destacar ali nessas duas grandes dimensões perguntas a serem realizadas aos indivíduos que participariam ali do teu estudo. Por exemplo, né, em relação ao cunho social, a localidade de onde essa pessoa reside, em relação à dimensão profissional, quantos anos de experiência ele tem, qual é a formação acadêmica dele, qual seria o sexo dessa pessoa, se ele é o chefe da família ou não. Então são informações de cunho social, informações de cunho profissional que te permitem responder essa pergunta mais ampla, que seria qual o perfil profissional das pessoas do teu estudo. Uma segunda etapa, inclusive, tem uma associação muito grande com a primeira, seria a etapa de planejamento. Agora, um planejamento dedicado à coleta de dados. Coleta de dados essa também é super importante para uma pesquisa científica de maneira geral. A pergunta a ser respondida aqui é como coletar os dados, né? Quantos indivíduos selecionar, como selecionar esses indivíduos, como aplicar os instrumentos de coleta, como se dará o desenvolvimento desses instrumentos de coleta. Tudo isso deve ser muito bem pensado entre a etapa 1 de formulação e a etapa 2 de planejamento. Inclusive, né, pensando no momento posterior à coleta de dados, seria aquela etapa de análise. Né? Então, aqui você está dentro daquele percurso metodológico que a gente discutiu também em aulas anteriores, né? A gente falava sobre como escrever um bom projeto. A gente teria um espaço reservado a esse tema de amostragem, também ao tema de análise estatística, tudo ainda na etapa de planejamento. O ideal é que a gente só vá a campo, só vá em busca de dados depois que a gente tiver feito um bom planejamento. Né? Então vale muito mais a pena você dedicar energia ao planejamento, para que você garanta ali de alguma maneira a qualidade das análises que vão vir em seguida, do que planejar pouco, dedicar muita energia à execução de um plano precário e que logo à frente pode ser um desastre, né? Você pode não alcançar resultados interessantes, inclusive do ponto de vista científico. Em seguida, né, imagina que você já esteja de posse dos dados, a gente teria a etapa de análise exploratória e descritiva. Então, só lembrando lá nos níveis de pesquisa, né, na exploração você tem ali aquele primeiro contato com o teu universo, né, com a tua população, tem o primeiro contato com a tua amostra. Nesse caso, você tem o primeiro contato já pensando nos teus dados, né? Você procurar ali alguns erros de cadastro, erros de coleta, você tem ali um estudo inicial, você faz uma exploração, um desbravamento sobre os teus dados e, de certa maneira, também sobre o que você planejou e sobre o que você formulou nas etapas anteriores. E tem chance de fazer um resumo desse seu primeiro contato a partir de uma análise descritiva, um estudo descritivo, onde você vai descrever esses dados que você coletou já nessa terceira etapa. E por fim a gente teria a etapa de análise inferencial ou explicativa, né? Então a ideia é você conseguir extrapolar o estudo que você fez a partir desse subconjunto do universo, que foi a sua amostra, para a tua população, ou aquela totalidade de elementos sobre os quais você deseja de fato realizar as suas inferências, né? Então é aqui que você realiza de fato a etapa de modelagem estatística, é aqui que você consegue de fato concluir os seus estudos prognósticos ou os seus estudos diagnósticos, que você consegue revisar as suas hipóteses. É aqui que você termina concluindo as suas ideias sobre a população a partir da sua amostra. E aqui a gente conclui esse apanhado geral sobre... Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe em ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.